O anime começa com o protagonista chamado Dariel sendo demitido por um cara de cabelo vermelho, que é um dos 4 generais do exército do Senhor das Trevas. Ele explica que não precisam mais da ajuda de Dariel. O protagonista pergunta se poderia ajudar outros soldados, mas o general diz que não, pois ele deve ir embora de vez. Enquanto isso, os outros generais ficam observando Dariel e pensando que ele é um idiota e que por isso foi despedido. O cara de cabelo vermelho ainda menciona que a ajuda de Dariel não serve para muita coisa, já que ele nem sequer consegue usar magia ou realizar os feitiços mais fáceis. O protagonista então responde que Bash Barza, um ex-general e pai do Ruivo, lhe deu uma missão. O general de cabelo vermelho se enfurece e lança um ataque de fogo que mal encosta em Dariel, afirmando que o pai dele já está aposentado e que agora é ele que dá as regras. Por fim, ele menciona que um demônio como Dariel não pode usar magia e que é um caso perdido. O protagonista se levanta e vai embora. Ao sair do castelo, Dariel reconhece que tudo o que lhe foi dito é verdade. Ele reflete que, durante muitos anos, humanos e demônios lutaram entre si e, embora fisicamente tenham os mesmos corpos, a diferença é que os demônios podem usar magia. Mas ele, apesar de ser um deles, nunca conseguiu lançar um feitiço. Nesse momento, aparece uma demônio chamada Reset, que pergunta a Dariel o que ele está fazendo. Ele segue seu caminho e diz a ela que ele não é mais um soldado. Depois de algum tempo, Dariel não sabe o que fazer. Ele continua caminhando e lamenta que aos 32 anos é difícil conseguir um trabalho normal. Ele percebe que já está andando há um bom tempo e agora não sabe onde está. Por causa da fome, ele cai no chão esperando por um milagre. Nisso, uma garota aparece pulando em cima dele e atrás dela, um monstro gigante tenta machucá-la. O protagonista se levanta e impede o ataque. Ele decide proteger a garota e se lança contra o monstro. No entanto, por causa da fome, ele fica tonto e o monstro o golpeia, jogando-o no chão. Mas Dariel se levanta e pega uma arma humana. Apesar de ser algo humilhante para os demônios, ele não se importa e segura a arma enquanto o monstro gigante vem para cima. Como resultado, Dariel faz um movimento de luta e crava a espada no coração do monstro, que cai no chão vencido. Ele confessa que apenas copiou o movimento que viu o herói fazer. A garota menciona que ele se parece com o primeiro herói. Dariel decide ir embora antes que as coisas fiquem mais estranhas, mas ela o detém, segurando sua roupa e dizendo que quer recompensá-lo, levando-o à sua aldeia para lhe dar algo para comer. Dariel se deixa ser arrastado pela garota até a aldeia Lux. Chegando lá, ela o leva à sua casa, o apresenta aos pais e se apresenta como Malika. Ela pergunta por que ele estava na floresta e ele conta que seu chefe o despediu, por isso ele andava sem rumo. Malika começa a chorar e diz que isso é uma injustiça, pois ele é um homem muito bom que a salvou mesmo sendo uma desconhecida. Ela o convida para morar com ele se ele não tiver para onde ir, pois há muitos quartos vagos. Os pais dela concordam, dizendo que é uma ótima ideia, pois estão sempre procurando pessoas que morem ali e os ajudem a eliminar monstros. Dariel pensa que podem descobrir que ele é um demônio, mas decide ficar, pois reconhece que não tem para onde ir. Nisso, o estômago dele começa a roncar de fome e Malika corre para a cozinha para preparar algo. À noite, Dariel se sente satisfeito em seu quarto, pois em seu antigo trabalho sempre tinha que dividir o quarto com alguém. Malika bate à sua porta e o agradece por salvá-la. Ela explica que nunca antes a haviam resgatado, por isso se sente muito bem. No dia seguinte, o pai dela diz a Dariel que ele é o dono da guilda de aventureiros e quer que ele se inscreva. Ele explica que os aventureiros precisam completar missões como derrotar monstros, coletar ervas e outras coisas. No entanto, Dariel diz que gostaria de fazer outro trabalho. O pai de Malika responde que, com o físico dele, ser aventureiro é a melhor opção. Dariel se lembra que vários demônios espiões tentaram fazer o ritual para se inscrever nessa guilda e saíram muito machucados, por isso tem medo de ser descoberto. Ele finge ter dor nas costas, mas Malika o segura e fura um de seus dedos com uma agulha para completar o ritual. Ao fazer isso, Dariel sente uma espécie de fogo e pensa que será descoberto, mas ele consegue completar o ritual e percebe que na verdade nunca foi um demônio, apesar de ter sido criado por eles. É aqui que ele se lembra que Bash Barza há muito tempo cuidou e se encarregou dele. Mais tarde, o pai de Malika, a quem chamaremos de Guf, leva Dariel para um campo e começa a lhe dar uma lição de aventureiro. Malika diz a Dariel para ter muito cuidado, pois seu pai foi aventureiro há muito tempo. Guf explica que a primeira coisa a fazer é controlar sua aura, que é o poder com que todos os humanos nascem e que ajuda a controlar qualquer arma. Dariel pega uma espada e começa a sentir a aura de seu corpo.
lembrando que Bash Barza lhe dava um treinamento parecido para ensinar magia. Mas, desta vez, Dariel sente algo dentro de si. Goof conta que existem 4 passos para testar o poder de sua aura. Dariel começa com o corte, segura sua espada e corta um tronco completamente, impressionando Goof e Malika. Em seguida, na etapa da perfuração, Dariel pega um arco e flecha, atravessa uma maçã e também meio bosque. Isso deixa Malika contente e ela coloca os seios dele na cara de Dariel, enquanto o pai sente um pouco de ciúmes. Depois, vem o teste de golpe, em que Dariel pega um martelo gigante e golpeia uma grande rocha, derrubando até o próprio Goof. Goof se levanta e o manda pegar um escudo. Na última prova, Goof pega um martelo de ferro e Dariel segura um escudo de madeira para provar que pode se proteger e também a ele mesmo. Goof o golpeia com todas as suas forças, mas ainda assim cai no chão devido à aura de Dariel. Depois de tudo isso, Goof confessa que essa aura é perfeita e que o melhor seria ele ir para outra guilda para ser mais famoso. No entanto, Dariel decide ficar e responde que quer agradecer por tudo que Goof fez por ele, o que deixa Malika muito feliz, pois ela não quer que ele vá embora. No dia seguinte, Goof dá uma missão a Dariel para vencer um macaco gigante, mas descobre que ele já o fez. Os outros aventureiros procuram o corpo do monstro, e Goof dá a missão por terminada. Goof diz a outro aventureiro, chamado Gotita, que por ser tão preguiçoso, Dariel teve que se encarregar da missão, então ele o agradece, mesmo Gotita estando muito bravo. Gotita então pega uma missão difícil e zomba de Dariel, que escolheu ir coletar plantas medicinais. Antes de ir, Goof segura a mão de Dariel e aumenta seu rank de E para D, já que ele venceu o macaco e protegeu a aldeia. Nisso, Malika sai de seu quarto e diz a Dariel que o acompanhará, pois alguém precisa lhe mostrar a aldeia. No caminho, Dariel menciona que ela não deveria acompanhá-lo, já que a floresta é super perigosa. Ela responde que as outras pessoas também vão para a floresta e que os aventureiros só vão para as partes mais profundas, onde é muito perigoso. Ao chegarem a uma grande colina, Malika confessa que também queria ser aventureira. Dariel percebe que foi por isso que ela estava na floresta no dia em que se conheceram. Depois de subirem a colina, ela menciona que só quer retribuir o favor por ele a ter salvado. Ela também pede para que ele lhe dê a mão para não se separarem, e ele concorda em fazer isso. Dessa forma, os dois chegam a um lugar onde encontram as plantas e começam a coletá-las. Mas Dariel, como não tem ideia do que está fazendo, escolhe as que não são e Malika lhe explica tudo. Em seguida, ela se põe a procurar uma sanguinaria, mostrando a Dariel que realmente tem muita força ao levantar um grande tronco. Ela menciona que seria uma boa ideia caçar um cervo para o jantar e aproveita o momento para confessar que é hora de deixar a formalidade de lado, pedindo para ele a chamar pelo nome. Isso o deixa tão feliz que ele a abraça com muita força e ela lhe aponta que há um cervo perto deles. Ao ver o monstro, o cervo perde o controle e se joga em cima dele, e Malika e Dariel sacam suas armas para acabar com os dois. De volta à aldeia, Malika informa aos outros que Dariel derrotou os dois monstros, mesmo tendo ido só para coletar plantas. Isso surpreende a todos, mas enfurece Gotita, já que essa era a missão dele. Passados alguns dias, Dariel conta que sua vida tem sido muito tranquila, mas que Gotita às vezes a torna um pouco difícil, pois ao irem para a guilda, Gotita tenta empurrá-lo, mas não consegue, o que o deixa ainda mais bravo. Depois, ao entrar em casa, Malika o recebe e pergunta se ele quer comer ou fazer outra coisa. Dariel então conversa com Goof e pergunta o que está acontecendo. Goof lhe conta que Gotita está bravo porque ele lhe tirou 2 missões. Malika então menciona que a culpa não é dele, já que se um aventureiro vê um monstro, o lógico é derrotá-lo automaticamente. No entanto, Goof informa que Gotita pegou uma missão muito perigosa, que é derrotar um monstro de rank C, e que a outra guilda já assegurou a área para acabar com o monstro, então ninguém mais deveria tentar. Ao ouvir isso, Dariel diz que procurará Gotita, mas Malika responde que ela também irá com ele. Ele, porém, menciona que por essa vez irá sozinho, já que é muito perigoso. Então ela arruma as coisas dele e lhe entrega umas medicinas para a viagem. Dessa forma, Dariel parte. Ao chegar na floresta, ele se depara com o desastre que o monstro provocou e também encontra Gotita, que não para de correr. Nisso, a serpente gigante aparece e Dariel saca sua espada para lutar com ela, mas o monstro o ignora e tenta atacar Gotita. Gotita lança uma flecha, mas não consegue fazer nenhum dano. Dariel se coloca na frente dele e o protege, e então se lança em cima da serpente, machucando-a com sua espada. Mas a serpente reage, golpeando-o com sua cauda e partindo sua espada em pedaços. Dariel pega um dos pedaços e o joga com força na boca da serpente, atravessando seu corpo.
Dessa maneira, o monstro cai no chão, chove e Dariel se coloca na frente de Goshita para curar sua ferida. Ele lhe dá uns remédios que Malika lhe entregou e coloca uma sanguinaria na ferida. Goshita então pergunta como ele sabe tanto de medicina, e Dariel responde que foi investigando enquanto coletava as plantas. Ao ouvir isso, Goshita começa a chorar e continua assim até a chuva passar. Na manhã seguinte, Malika prepara uma grande refeição com a carne do cervo para Dariel. Nesse exato momento, Goshita aparece, começa a chamar Dariel de chefe e menciona que se recuperará logo para ajudá-lo nas missões. Nisso, Dariel começa a pensar se os 4 generais continuaram sua luta contra o herói. Vemos Sevilhantes, uma das 4 heroínas, sendo repreendida pelo cara de cabelo vermelho por perder contra um lanceiro. Ela culpa o novo ajudante, então o ruivo despede e o manda se perder. Doroi afirma que o melhor seria atrair Dariel de volta, já que ele sempre fazia tudo com perfeição e se preocupava com a saúde de todos. Ele se lembra que Dariel também o ajudava a caminhar algumas vezes. O ruivo, porém, se enfurece e começa a soltar chamas, afirmando que não quer ouvir falar daquele homem, pois nunca mais lhe dará trabalho de volta. Na aldeia, Dariel confessa que se sente muito feliz de fazer parte desse lugar, que está se tornando seu lar. No dia seguinte, Goshita continua chamando Dariel de chefe, enquanto eles vão coletar plantas, e embora Dariel afirme que gosta de tê-lo por perto, às vezes ele é um tanto chato. Ele também conta que tem que enfrentar Malika. Nisso, ele chega em sua casa, e Malika se joga em cima dele para o receber, mas como não mede sua força, sempre o derruba. No entanto, Dariel admite que, além de tudo isso, sua vida é tranquila, embora tenha percebido que a aldeia esconde um segredo. Por essa razão, ao estar com Guff, que também é o prefeito da aldeia, ele pergunta por que há tantas casas vazias. Guff responde que é uma história muito longa e que para contá-la, precisa de um mapa. Ele pede a Malika para ele trazer um, mas ela não o encontra, então Dariel a procura e a encontra chorando. Ela lhe pede desculpas por tê-lo machucado e ele responde que foi apenas um acidente. Dito isso, Malika encontra o mapa e o dá ao pai. Dessa forma, Guff mostra a Dariel que aquela aldeia era um lugar onde viviam muitas pessoas, mas também mostra que atrás dela há uma mina de mitrilo, que é um metal muito importante para criar as melhores armas que podem existir. Ao ouvir isso, Dariel reconhece que os demônios também criam armas com esse metal. Guff explica que, devido a essa mina, demônios e humanos lutaram por muito tempo, mas os demônios se apoderaram dela, fazendo com que a aldeia não fosse mais um lugar seguro, e por isso muitas pessoas decidiram ir embora. Mais tarde, Dariel não para de pensar na mina, e confessa que talvez devesse ir lá, pois faz muito tempo que não a visita. No dia seguinte, Dariel se levanta e vai para seu antigo trabalho para ver como os outros estão. Chegando lá, ele se esconde dentro de uma caixa para não ser visto, mas percebe que não há ninguém por perto. Ele entra na mina com a ideia de negociar mitrilo para que a aldeia volte a ter vida. Na mina, Dariel encontra uma criatura muito pequena chamada Kankers, e ao que parece, não é só uma, mas várias que ficam felizes em vê-lo. Elas formam uma fila para que ele as acaricia. Depois de fazer isso, uma delas lhe conta que agora eles têm que trabalhar mais para extrair mais mitrilo todos os dias, o que surpreende Dariel, que não pensava que as coisas mudariam tanto desde que ele foi embora. Os Kankers mencionam que quando ele estava lá, as coisas eram bem melhores, mas que agora estão planejando fugir, já que o novo encarregado os trata muito mal. Nisso, uns soldados aparecem, recolhem uma caixa cheia de mitrilo e a entregam a um cara de cabelo amarelo. Ele começa a reclamar com os Kankers e diz que aquilo não é suficiente. Eles pedem mais tempo, pois tanto mitrilo não é fácil de coletar, o que significa que os tinham como escravos. No entanto, o cara os insulta e vira as costas. Um deles se enfurece e dá um golpe em sua cabeça usando sua pá. O cara se enfurece e ordena aos soldados que acabem com todos os Kankers. Dariel surge para o resgate e impede que um dos soldados lance um feitiço. O cara lhe pergunta quem ele pensa que é, e Dariel responde que é um aventureiro humano e que lutará contra ele se não forem embora. Nisso, eles percebem que o pano que ele colocou no rosto cheira um pouco mal. Um dos Kankers afirma que aquela é a sua cueca, mas como ele não pode revelar sua identidade, Dariel decide ficar com ela e ativa sua aura para lutar. O cara então responde que ele só está cumprindo as ordens de Bashbarza e manda os soldados atacarem. Eles começam a realizar um feitiço, mas como precisam de concentração, Dariel aproveita o momento e os ataca com sua espada. Os Kankers também decidem atacar, apesar de Dariel lhes dizer para não fazerem isso. Mas quando um dos soldados agride um deles em vez de usar a magia, Dariel se lembra que o dever de um soldado é lutar para ganhar a vida, e não por diversão.
Então ele abaixa sua espada e diz a todos para não esquecerem que um soldado não pode matar um inocente, pois se o fizer, será um assassino. No entanto, o cara lança um ataque contra Dariel e ordena a seu exército que não lhe dê ouvidos e continue com o feitiço, pois se não o fizerem, ele mesmo os matará. Eles começam a recitar o mesmo feitiço, mas o protagonista os ataca em ordem para detê-los. Ao ver isso, o cara lhes diz para mudarem de feitiço, mas, mesmo assim, Dariel saca sua espada e o derrota. Por fim, o loiro tenta machucar Dariel, mas ele detém seu ataque e coloca sua espada em seu pescoço. Ele confessa que, na verdade, não sabe lutar e conta que conheceu Bash Bars em uma festa onde conversaram um pouco e, de repente, ele lhe deu o posto na mina. Isso entristece um pouco Dariel, que percebe que Bash Bars o trocou por ele. Em conclusão, o protagonista pega sua espada, corta o cabelo do cara e o manda se retirar para sempre. Ele sai correndo, e os soldados também se vão. Dariel devolve a cueca a seu dono e confessa aos Kankers que ele é um humano. Eles o agradecem por salvá-los e lhe dizem que confiam muito nele. Mais tarde, Dariel retorna à aldeia e conta a Guff que recuperou a mina, o que o deixa espantado, pois não consegue acreditar. Em seguida, Dariel menciona que seu único desejo é manter os Kankers protegidos, o que Guff não acha uma boa ideia, já que desconfia deles. No entanto, ele acaba aceitando. Dessa forma, a aldeia começa a se encher de pessoas de novo, e Guff agradece a Dariel, comparando-o a um amuleto da sorte. Malika aparece e lhe pergunta se quer comer, e ele responde que sim, mas antes de o fazer, ele a segura para que ela não caia. Então, ela o abraça fortemente e o joga no chão. Por outro lado, Bash Bars conversa com sua mascote, que é uma ave que repete tudo o que ele diz enquanto fala com ela. Sibilantes entra em seu quarto sem bater na porta e se depara com uma esfera gigante. Ela lhe pergunta o que ele pensa em fazer com aquela esfera. Ele responde que usou muito mitrilo para criá-la e que com ela poderá concentrar sua magia para formar uma mega bomba. Ao ouvir isso, Sibilantes afirma que ele deve ter precisado de muito mitrilo para isso. Ele explica que agora está recebendo mais mitrilo do que recebia antes, já que está pressionando os trabalhadores para que trabalhem ainda mais rápido. No entanto, Sibilantes o informa que a mina de mitrilo já não é mais deles, o que o deprime na hora, pois ele não consegue acreditar. E para piorar, ela lhe conta que o Senhor das Trevas tem uma queixa contra ele. Bash Bars então visita o Senhor das Trevas, que começa a dizer que adora festas e acessórios de mitrilo, mas também o repreende e o chama de idiota por ter perdido a mina. No entanto, Bash Bars culpa os Kankers, mas o Senhor das Trevas menciona que ele deve aceitar sua culpa, já que ele era o encarregado, e também lhe ordena que pare de armar sua mega bomba. Ele ainda diz que Bash Bars deve se desculpar, e ele se ajoelha e pede desculpas. O Senhor das Trevas o despede e menciona que o melhor seria pedir ajuda a Dariel, pois ele parece ser uma boa pessoa e sempre ajuda os outros. Ao sair de lá, Bash Bars se irrita ao saber que até o Senhor das Trevas sabe o nome de Dariel, o que o faz soltar chamas. No dia seguinte, Dariel se senta ao lado de Malika para ver como a aldeia cresceu. Ela lhe diz que é a primeira vez que vê tanta vida em Lux, e ele responde que em breve haverá mais pessoas. Nesse momento, Malika se levanta e menciona que, dentro de pouco tempo, poderão mostrar a aldeia aos seus filhos. Isso deixa Dariel sem palavras. Malika continua, dizendo que não se preocupe, pois não o negligenciará como seu esposo. Quando ela está prestes a pedir para que ele se case com ela, um grupo de pessoas se reúne para ver uma briga. Dariel se despede de Malika e se afasta para ver o que está acontecendo. Dessa forma, ele encontra Gotita, que está irritado porque o homem está falando mal dos aventureiros da aldeia, dizendo que são os trapaceiros. Dariel o detém enquanto o homem se apresenta como um aventureiro chamado Fitbitan. Dariel também se apresenta e mostra que seu rank é D, o que faz Fitbitan rir um pouco e perguntar que truque eles usaram para conquistar a mina de mitrilo. Dariel responde que foi sorte, e Fitbitan começa a zombar e diz a todos que a equipe de aventureiros dele se encarregará da mina de agora em diante, enquanto eles devem voltar para seus trabalhinhos. Ele ainda menciona a Dariel que é melhor ele colocar uma coleira em Gotita, já que ele é mal educado. Dariel então responde que Gotita não precisa de coleira, já que foi ele quem encontrou a serpente gigante, que supostamente deveria ser capturada por eles. Depois disso, Gotita diz a Fitbitan e a toda sua equipe que Dariel foi quem derrotou a serpente, enquanto eles não fizeram absolutamente nada, e que deveriam dar-lhe as graças. Ao ouvir tudo isso, Fitbitan fica surpreso e menciona que Dariel deveria ser o aventureiro de rank A, e as outras pessoas começam a comemorar com ele, enquanto Fitbitan fica furioso.
Mais tarde, enquanto comem na casa de Goof, Gotita menciona que Fitbitan está insultando Dariel, o que deixa Malika muito brava. Ela saca sua faca e afirma que o matará por insultar e zombar de Dariel tantas vezes. No entanto, Goof lhe diz para se acalmar, mas ela responde que ninguém pode se meter com seu esposo. Como não era isso que tinha de dizer, ela vai para a cozinha, envergonhada. Goof conta aos meninos que os planos da mina não estão indo muito bem. Dariel se reúne com o aventureiro, que lhe conta que tentou negociar com os Kankers, mas que eles não quiseram nem falar e mencionaram que só falariam com ele. Dariel decide ajudá-los. Ao chegar na mina, ele conversa com eles e pede para que escutem o outro aventureiro, e eles afirmam que farão isso na hora. Ao sair da mina, Dariel se encontra com Fitbitan e sua equipe, que lhe mencionam que agora serão os guardas do lugar. Nisso, Dariel nota algo estranho, então ativa sua aura e se aproxima do local, onde encontra um grupo de soldados demônios e seu amigo Richter. Ao estar perto, ele usa um campo de força e ordena aos soldados que se vão. Ele também diz a Dariel que não estão ali para lutar, mas, ao reconhecê-lo, Dariel lhe dá um grande abraço e confessa que, desde que ele se foi, tudo tem sido um caos. Richter menciona que está ali por culpa dele, já que agora não há ninguém que possa cumprir as tarefas que ele fazia. Ele também explica que o exército demônio está à beira do colapso, já que Basbarza não faz mais nada além de dar ordens. Ele ainda explica que o próprio Senhor das Trevas lhe deu permissão para negociar com os Kankers e tentar recuperar a mina. Por conseguinte, Dariel lhe conta que ele é um humano e pede para que ele não conte a ninguém. Richter o convida para voltar ao exército, mas ele diz que não pode, já que os generais o demitiram. Richter, porém, lhe diz que Doroi quer que ele volte. Dariel responde que não voltará, pois quando ele estava perdido, foram os humanos que lhe deram uma casa, e por isso ele quer ficar com eles. Ao ouvir isso, Reset diz que terá de levá-lo à força, e tenta capturá-lo com magia, mas Dariel se liberta usando sua espada e lhe menciona que se quiserem Mithrilo, poderiam chegar a um acordo. Eles vão com o aventureiro encarregado da mina, e Dariel menciona que seria uma boa ideia vender para os demônios, já que isso evitaria ter uma guerra novamente. No entanto, o aventureiro não parece estar muito de acordo e saca sua espada para atacar Richter, mas Dariel o detém. O encarregado diz a Dariel que seu único trabalho é ser um guarda e que não deve dar nenhuma opinião. Por fim, ele menciona a Dariel que lhe parece uma boa ideia e termina fazendo um trato com Richter. Depois, Richter agradece a Dariel por lhe permitir se desculpar com os Kankers, e Dariel responde que para ele, tanto os demônios quanto os humanos são importantes, já que se não tivesse sido por Basbarza, ele já estaria morto, por isso deseja que todos se deem muito bem. Na manhã seguinte, Dariel sai em busca de uma oficina de Mithrilo abandonada para poder restaurá-la, mas quando a encontra, percebe que Fitbitan e sua equipe já estão trabalhando nela. Ele tenta lhe dizer algo, mas Fitbitan o detém e menciona que um aventureiro de seu rank não pode interferir com ele. Dariel se vira e conta a Goof o ocorrido, e Goof lhe explica que Fitbitan foi despedido como guarda e que por isso anda desesperado. Nisso, Malika se aproxima de Dariel e lhe conta que um ancião lhe tocou nos seios, e claramente sabemos de que seios estamos falando. Ambos se dirigem ao ancião, que está jogado no chão devido aos tomates que Malika lhe jogou. Dariel menciona que ele foi longe demais, e o ancião o chama de fracote por ter uma espada tão feia, o que irrita Malika, que responde que Dariel é muito forte, mesmo sem sua espada, já que derrotou muitos soldados e vários monstros com ela. O ancião se aproxima, segura sua mão para medir sua aura, e é aqui que ele percebe que a aura de Dariel é perfeita. Depois disso, ele se apresenta como Smith, o forjador de Mithrilo, e informa que chegou à aldeia para trabalhar um pouco na oficina. Mais tarde, na casa, Malika afirma que com certeza tudo aquilo é mentira. No entanto, Smith saca um papel onde deixa claro que é um trabalhador enviado pela guilda de Center. Ele diz a Dariel que o deve levar para a oficina, mas ele responde que não será possível, já que outros aventureiros são os donos agora. No entanto, Smith decide ir e começa a implorar a Fitbitan para que o deixe trabalhar, e este aceita e lhe dá permissão. Dessa forma, Smith e Dariel entram na oficina, onde percebem que os outros trabalhadores são os fracassados e queimar o Mithrilo é a única coisa que eles fazem. É então que Smith pega um pedaço de Mithrilo e começa a cozinhá-lo na temperatura correta. Depois ele pega um martelo e o golpeia para lhe dar a forma de uma grande espada. Após isso, ele entrega a espada a Dariel e lhe diz para usá-la com sua aura, o que ele faz na hora, e aprova cortando uma grande árvore.
Ao ver isso, Fitbitan se desculpa com Smith e lhe pede que o ensine a trabalhar com o mitrilo, mas ele responde que o fará depois. Para quem se pergunta por que estou dizendo Fitbian ou Fitbitan agora, é porque é mais fácil para resumir. Mas bom, continuamos com o anime, o que enfurece Fitbitan, que não para de culpar Dariel por tudo. Mais tarde, depois de cortar umas quantas árvores, Smith diz a Dariel para devolver a espada, pois não está à altura dele. Ele também conta que pegou um pouco de mitrilo na oficina e que construiu uma oficina própria para realizar seu sonho de forjador. Ambos vão para a oficina, onde Dariel percebe que Smith usa um forno mágico. Ele pede ajuda a Richter para poder acender o forno. Ao chegar, Gotita os vê muito juntos e começa a chorar, pensando que Dariel o trocou, mas Malika o consola e lhe explica toda a situação. Smith confessa que seu sonho é criar uma arma especial para Dariel como forma de agradecimento por recuperar a mina. Dito isso, Richter começa a usar sua magia no forno, enquanto Dariel sai para trazer algo para Smith beber. Nisso, Fitbitan se aproxima e o leva para a floresta, onde ele conta que a guilda de Center quer se apoderar da mina, por isso ele propõe unirem suas forças para derrotá-los. No entanto, ao ouvir isso, Dariel se recusa na hora, e Fitbitan tira sua luva, a lança no peito dele e lhe diz para pegá-la. Ele faz isso na hora, e Fitbitan se vai, mencionando que se verão no dia seguinte na praça. Ao voltar para a oficina, Dariel conta tudo o que aconteceu, e Gulf explica que a luva é um desafio para uma luta, que é muito perigosa, já que se alguém morrer, não é considerado um crime. No entanto, Dariel decide lutar. Smith lhe diz que o ensinará a usar sua nova arma. Já na noite, enquanto Dariel treina um pouco, Malika aparece e lhe dá um chá para que descanse. Lá, ela lhe diz que depois do duelo, jantarão juntos, por isso ele tem que ganhar. Ao chegar o dia do duelo, Fitbitan mostra sua arma de mitrilo, enquanto Dariel lhe mostra a faca que Smith fabricou, o que causa muita risada em Fitbitan. Por estar confiante, ele quase perde a cabeça, o que o deixa muito irritado. Ele se lança contra Dariel, mas percebe que sua faca pode mudar de tamanho para atacar. Ele tenta atacá-lo rapidamente, mas Dariel acaba com suas armas de um só golpe. Ao ver isso, Gulf comenta que sem arma ele não poderá lutar. No entanto, Fitbitan saca uma arma gigante e se lança contra Dariel, que transforma sua arma em um chicote e o golpeia, fazendo-o voar. Dessa forma, Dariel vence a luta e, como fica quase sem forças, Malika o segura, contente por vê-lo ganhar. Mais tarde, o encarregado da mina pede desculpas a Dariel pelos problemas causados e informa a Fitbitan e a sua equipe que receberam seu castigo. No entanto, Dariel responde que, como castigo, ele quer que eles ajudem a consertar as casas danificadas por causa da luta. Ao ouvir o que Dariel diz, isso surpreende a todos, que percebem que ele é uma pessoa muito boa. Por conseguinte, o encarregado menciona que graças à ajuda dele com os Kankers e com os demônios, eles puderam avançar muito, por isso lhe oferece ser parte da guilda de Center. Mas como Malika escuta a conversa, ela entra no banheiro à noite, onde encontra Dariel, que pensa que é Gotita. Sem querer, ele lhe segura nos seios e se dá conta de que na verdade era ela. Malika lhe diz que precisa falar com ele, mas nessa situação tão vergonhosa, Dariel tenta tirar a mão de cima dela, mas sente que seu corpo não responde, por isso pensa que é seu fim. Ela comenta que agora que ele irá para a guilda de Center, tanto ela quanto Aldea o seguirão apoiando, já que ele sempre os ajudou tanto que tanto seu pai quanto todos os outros andam sempre sorrindo por causa dele. Nisso, Dariel a detém e afirma que não sabe se irá, pois foi ela que lhe deu um lar para morar depois de andar sem rumo. Ao ouvir isso, Malika começa a chorar enquanto segura a mão de Dariel, que se aproxima, e lhe dá um beijo, conseguindo assim outra razão para ficar na aldeia. Por outro lado, Basbarsa se encontra com seu pai, que cria uma espécie de lua de fogo para poder curar sua ferida, e o convida para entrar em sua casa para comer algo. Estando lá, Basbarsa lhe conta que quando se aposentou como general, os outros começaram a zombar dele e a chamá-lo de traidor, mas Dariel foi o único que o defendeu, por isso lhe pergunta se está o tratando bem. Ele responde que sim, na hora. Basbarsa então começa a rir e joga a mesa em cima dele, o golpeando no rosto e o jogando no chão. Ele explica que se Basbarsa procurar por Dariel e lhe pedir perdão, ele deixará de ser parte dos 4 generais. No entanto, Basbarsa se enfurece e responde que não o fará e que ele mostrará a todos que seu filho pode ser tão forte quanto ele.
De volta à aldeia, a mãe de Malika entra no quarto dela e se encontra com Dariel junto a ela, por isso decide não incomodá-los. Depois, Malika sai correndo para ajudar com a comida enquanto Dariel escorrega pelas escadas. Ao estar na mesa, Goof diz a Dariel que o vê um pouco cansado, por isso o aconselha a não passar tanto tempo na sauna. Depois de se sentir um pouco incomodado, Dariel acha que com certeza descobrirão o que ele fez com Malika. Nisso, a mãe dela lhe pede ajuda para pendurar umas toalhas, e ele ajuda na hora. Nesse momento, a mulher aproveita e lhe diz ao ouvido que espera que ele continue se dando bem com Malika. Dariel se dá conta de que ela já sabe o que aconteceu no dia anterior, por isso pensa em falar com Goof para se casar com ela. E justamente nisso, Goof o chama para conversar e lhe diz que em breve deixará de ser prefeito e deseja que Dariel tome seu lugar, o que o surpreende muito. Ele explica que é uma grande responsabilidade, mas que Dariel com certeza poderá com ela, já que demonstrou isso devolvendo a vida à aldeia. Em resposta, Dariel aceita a oferta e também lhe pede que lhe dê Malika como sua esposa. Ao ouvir isso, Malika começa a chorar e aceita a proposta de Dariel. Ela se lança em cima dele, mas desta vez, Dariel também usa sua força e a segura em seus braços, dizendo que ambos serão muito felizes. Ela, no entanto, responde que já não são mais eles dois, mas sim três. Dessa forma, Dariel começa sua vida como prefeito da aldeia. Um ano depois, tudo parece marchar muito bem, já que a aldeia continua se enchendo de pessoas, e a oficina de Mitrilo continua fabricando armas e outras coisas. Vemos Dariel, que visita o túmulo de Smith e lhe dá as graças por seus ensinamentos. Ao voltar para casa, Dariel se alegra ao ver seu filho, chamado Gran, e menciona a Malika, que ele é idêntico a ela. Ele também diz que lhe deu esse nome por causa de Bashbarza, que foi uma pessoa muito especial para ele. Mais tarde, Gotita aparece e o informa que o herói está prestes a chegar à aldeia. Dariel se lembra que esse herói é visto como um assassino entre todos os demônios, já que em algumas ocasiões o viu derrotando alguns deles. Ele se pergunta o que o herói quer fazer na aldeia. No entanto, Goof menciona que preparem tudo para lhe dar as boas-vindas. Já prontos, Dariel e as outras pessoas saem para seu encontro. Ao chegar, uma garota chamada Lady sai de sua carruagem e se apresenta como herói, o que surpreende Dariel, que esperava um velho barbudo, mas a garota explica que o antigo herói sofreu algumas feridas lutando com um demônio, por isso teve de se retirar. Depois disso, a caminho da casa de Dariel, Satomi, a escudeira de Lady, menciona que ele nunca pensou que uma aldeia assim era a solução para vencer o Senhor das Trevas. Lady explica que se refere à oficina de Mitrilo, já que o que eles querem são armas desse material para derrotar os demônios. Ao chegarem à cabana, Malika dá as boas-vindas à heroína e à sua equipe, enquanto Dariel se encarrega de Gran, que não para de chorar até ver Lady. Ela se oferece para segurá-lo e Dariel o entrega. Gran aproveita para tocar nos seios dela, então podemos dizer que tal pai, tal Astila. No dia seguinte, Dariel cumprimenta Satomi, que se levantou bem cedo. Depois ele bate na porta de Lady para que ela se levante, mas quando a vê, percebe que ainda está dormindo com sua espada. Satomi lhe lembra que está na casa de Dariel e ela fecha a porta para se trocar. Depois, ao estar na mesa, Lady pede a Dariel para por favor lhe deixar ver as armas de Mitrilo. Goof acrescenta que esta é a primeira vez que a heroína verá o Mitrilo e por isso menciona a Dariel que ele conta com ele como prefeito. Dito isso, os quatro vão para a oficina, onde ficam surpresos ao verem como criam tantas armas de Mitrilo e também muitas coisas com esse material. Estando lá, Dariel entrega uma espada a Satomi, que ativa sua aura e sente como a espada absorve seu poder. Lady lhe menciona que deve se apressar com seus pedidos. Dessa forma, Dariel chama Sekai, que é o melhor forjador da oficina, e ele começa a tocar nas mãos de Lady para saber o poder de sua aura. Ao fazê-lo, ele começa a criar sua arma, assim como Smith fazia. Depois, a heroína afirma a Dariel que seu segundo objetivo é encontrar um quarto membro para sua equipe. Gotita responde que ele se encarregará disso, e por isso reúne todo o povo para dar início a um torneio com o objetivo de ver quem é o mais forte. Ao começar o torneio, Lady e sua equipe pegam uns galhos para se defenderem e enfrentam um grupo de 26 homens, que são completamente derrotados. Mas nisso, Gotita atira em Lady para pegar de surpresa com suas flechas. No entanto, ela desvia de seus tiros e se aproxima para derrotá-lo. Mas Dariel lhe lança um tomate para defender seu amigo. Lady se acalma enquanto Gotita começa a chorar, mas Dariel lhe diz que nesse último ano ele se tornou mais forte, demonstrando ser o melhor aventureiro de Lux. Nisso, Lady se aproxima deles e desafia Dariel para um duelo. Embora ele tente dizer que não, Lady o ataca e o obriga a lutar.
Dessa forma, Dariel saca sua arma e detém os golpes dela. Ao ver que ele é realmente forte, Lady saca sua espada e realiza um grande ataque, que Dariel reconhece, por isso usa sua aura para frear o ataque dela. Dessa forma, Lady se detém e lhe pede para que se una à sua equipe, mas ele responde que não, já que tem que trabalhar. Mais tarde, enquanto Dariel dá leite ao seu filho, Lady e sua equipe voltam a dizer que o precisam em sua equipe, mas ele lhes deixa claro que não pode fazer isso, já que quer ver seu filho crescer e além disso tem que cuidar da aldeia. No entanto, Lady afirma que não se renderá e vai para seu quarto. Nisso, Dariel tem uma lembrança com Doroi, que estava com ele na Cidade dos Demônios vendo as crianças brincarem, e é por essa razão que Dariel nunca enfrentaria o exército do Senhor das Trevas, já que eles eram sua família. De volta da lembrança, Malika lhe serve o jantar para comerem juntos. No dia seguinte, Lady e Satome perseguem Dariel em segredo para descobrir por que ele não quer ir lutar com o Senhor das Trevas. Assim, elas o encontram no interior da oficina, onde ele consola Sekai, que se sente triste por não ser como seu mestre. Depois, elas se vestem como serviçais para entrar na guilda, onde veem Dariel ajudar Gufa a limpar o chão. Após isso, elas continuam a segui-lo e veem como as pessoas lhe dão as graças por estar atento a elas e as ajudar no que precisam. Por essa razão, Satome menciona a Lady que Dariel é maravilhoso, já que ajuda a todos. E mais tarde, Lady vai para a floresta e se reúne com Dariel. Estando lá, ela lhe pergunta como aprendeu a usar sua aura, já que suas técnicas são muito parecidas com as do herói. No entanto, ela afirma que é graças a ela. Por conseguinte, ela explica que só o herói anterior, chamado Alancil, pode usar a técnica de anulação que ele usou. Em resposta, ele lhe menciona que nunca havia visto, mas como ela não acredita, ela coloca a espada em seu pescoço e lhe pergunta quem ele é de verdade. Dariel se afasta dela e lhe menciona que se o herói não atacar os demônios, tudo estaria em paz. Lady lhe conta que foram os demônios que acabaram com a vida do herói, já que ele lhe contou que uns dias depois de se tornar o herói, um dos generais atacou sua esposa e seu filho. No entanto, Dariel lhe comenta que ele não está disposto a lutar contra ninguém, já que tanto os demônios quanto os humanos deveriam viver em paz. Lady então lhe diz que deixará de insistir e que o nomeará como seu mestre, já que o que lhe faz falta é um coração tão bom quanto o dele. Assim, Dariel decide aceitar. No dia seguinte, vemos Doroi, que se sente preocupada com Dariel e se queixa de que Bashbarza se foi e que Sevilante já não aparece. Por outro lado, Richter visita Dariel enquanto Sevilantes os observa de uma árvore. Por conseguinte, Richter diz a Dariel que Gran é sua versão em miniatura, e ele responde que se parece um pouco mais com Malika. Ele também lhe pergunta o que é essa medalha, e Richter lhe conta que é de mais autoridade, já que está prestes a se tornar um general. Nisso, Sevilantes aparece usando sua magia de vento e surpreende ambos e também castiga Richter, usando-o como cadeira por estar falando demais. Nisso, Malika chega à casa e procura algo para beber, pensando que Sevilantes é apenas uma convidada, mas quando se dá conta de que ela tem Richter como cadeira, ela lhe lança a tampa da garrafa perto do rosto e lhe indica que ali há mais cadeiras. Dessa forma, ela fica aterrorizada e deixa Richter passar, e então lhe explica que os descobriu, já que estava em busca de Mitrilo e por isso teve de seguir Richter. Ela também ordena a Dariel que lhe dê todo o Mitrilo que ele tem, mas ele responde que não pode fazê-lo, já que tem um trato com o Richter. Sevilante se levanta e lhe diz que o ensinará a ter boas maneiras, mas Malika se põe na frente dela. Dariel acalma as duas e sai para tomar um pouco de ar com Sevilantes e seu amigo. Já na floresta, Sevilantes ataca Dariel e lhe diz que lhe tirará todo o Mitrilo à força. Depois disso, Dariel pega sua arma e se lança contra ela, vencendo sua defesa e colocando a faca em seu pescoço. No entanto, ela menciona que lutem novamente, já que não foi uma luta muito justa. Dessa forma, Dariel lhe ganha todos os duelos, mas como ela não se rende, ela se eleva no vento e prepara uma grande tempestade para destruir toda a aldeia. Dariel ativa sua aura e lhe lança um grande ataque para absorver sua magia. Dariel faz com que Sevilantes caia no chão, então ele tenta a segurar pela roupa, mas como não pode fazê-lo, Richter usa sua magia de água para segurar ambos. Depois, ela se dá conta de que Dariel lhe tirou a roupa íntima, por isso lhe diz que o acusará com Malika. Dariel se desculpa e lhe diz que lhe dará Mitrilo se não disser nada sobre ele e a aldeia aos outros. Ela decide aceitar e lhe diz que quer uma arma como a dele. Por conseguinte, Dariel a leva para a oficina
diz a Sekai para ele criar uma arma parecida com a sua e que a entretenha por um bom tempo, já que a heroína está prestes a chegar. Depois disso, Dariel recebe Lady e a faz praticar o movimento para que ela não descubra Sevilantes. Ao terminar o treinamento, Lady se vai descansar na sauna, onde também se encontra Sevilantes. Dessa forma, Dariel se aproxima da porta para escutar o que acontece e se dá conta de que ambas estão prestes a lutar. Por isso, ele decide entrar e, sem querer, acaba segurando nos seios delas. Dessa forma, elas o esbofeteiam e o jogam para fora. Depois disso, Dariel se senta com as garotas e lhes conta a verdade, afirmando que na verdade ele sempre foi um humano criado pelos demônios. Nisso, Malika intervém e confessa que, depois de lhe pedir em casamento, ele lhe contou tudo e mesmo assim, ela decidiu ficar com ele, o que surpreende as garotas na hora. Depois disso, Lady menciona a Sevilantes que ela não deve estar ali, já que o lugar para os demônios é muito longe, e a desafia para um duelo, afirmando que é seu dever como heroína. Malika e Dariel concordam e afirmam que é uma ótima ideia, mas que devem prometer que a que ganhar não poderá matar a perdedora, e ambas aceitam a condição e se põem a comer para estarem prontas para o duelo. Ao terminar, Lady pergunta a Dariel onde poderia se banhar com água quente, e ele lhe responde que Sekai é o único que tem água. Por isso ela sai correndo para lá, afirmando que para dormir bem precisa de um banho quente. Sevilantes também a persegue, e assim ambas entram onde Sekai, curiosamente, estava se banhando. Depois, ao estarem ambas deitadas, elas se levantam, já que não conseguem dormir. Na manhã seguinte, Dariel e os outros sobem a colina, onde as garotas lutarão. Ao chegarem, se dão conta de que elas têm Sekai como prisioneiro, afirmando que a única maneira de ganhar a luta era obrigando-o a lhes criar uma arma, o que não agrada muito a Dariel, que as repreende por não deixarem o garoto dormir em paz. Por conseguinte, ambas começam a lutar usando suas armas de mitrilo e provocando grandes golpes. E ao chegar Malika, ela e Dariel informam que a luta está muito equilibrada, já que ambas estão lutando com tudo. Tanto assim que, ao usarem magia e aura, as garotas despertam Gran, que ao ver seus seios agitados, se lança em direção a elas. Mas nesse instante, uma rocha se parte em dois, e as garotas se colocam na frente dele para o proteger. Depois disso, Dariel segura Gran e vê como ele começa a rir, acreditando que as garotas estão brincando com ele. Elas também riem e decidem deixar a luta até ali e tomar um banho juntas. Ao ver isso, Dariel se dá conta de que a relação entre humanos e demônios pode sim existir. E por último, Malika convida a todos para comer. No dia seguinte, Sasha, o escudeiro de Lady, acorda Dariel e o informa que se encontrou com o herói Alansil. Nisso, Sevilantes aparece e lhe diz que ele se tape um pouco, já que se pode ver todo o seu peito. Por isso Dariel a manda se calar e lhe explica que, se ela não quiser morrer, é melhor que se vá, já que ele é o herói anterior, o qual foi atacado por Baj-Barza e sua temível prisão de fogo e mesmo assim viveu. Nisso, umas crianças se aproximam dele para o cumprimentar e Dariel tenta os proteger, mas se dá conta de que Alansil não é tão mal quanto parece, já que ele se põe a brincar com todas as crianças e a cumprimentar todas as pessoas que fazem fila para o saudar. Depois disso, Dariel convida para sua casa e o apresenta na hora a Sevilantes, a qual menciona a Dariel que se irá depois de comer o que Malika preparou. Mais tarde, Dariel se apresenta a Alansil e lhe pergunta a razão de sua visita. Ele lhe conta que ouviu de sua aprendiz Lady e que ela está causando alguns problemas, por isso Dariel se desculpa e o informa que sua missão se atrasou um pouco. Alansil lhe responde que agora que suas feridas sararam, poderão lhe ensinar novas técnicas. Assim, Dariel o leva para o quarto de treinamento, onde ambos têm um duelo. Estando lá, Alansil se põe uns papéis, enquanto Lady o ataca com sua espada, e ele desvia de seus golpes. Depois, ele pega sua espada e a lança no chão, deixando todos os presentes surpreendidos com seu grande poder. Depois disso, Alansil diz a ela que seu domínio com a espada melhorou muito, por isso lhe pergunta quem a tem treinado, e ela responde que Dariel tem sido seu mestre, e que para ela, só ele é o mais forte. Por conseguinte, Alansil saca sua arma e desafia Dariel para um duelo. Ao ouvir isso, os outros começam a murmurar e a dizer que é impossível que Dariel ganhe, por isso Gotita lhes diz que Dariel é muito forte. Dessa forma, ele não tem mais opção do que enfrentar Alansil, mas quando vê que ele realmente dá medo, prefere o convidar para comer, e este aceita na hora. Ao fazê-lo, Alansil desfruta da comida e confessa que há muito tempo não comia algo tão saboroso, e nisso Dariel se lembra do que Lady lhe contou no outro dia. Nisso, Sevilantes fica os olhando antes de ir para sua casa, mas sem querer,
ela ativa algo de sua magia de vento para recolher um lençol. Alansil se dá conta e lança sua arma contra ela, conseguindo apanhar, e depois saca sua espada para matar, mas Dariel detém e a defende, dizendo que não permitirá que ninguém morra em sua aldeia. Ele se lembra que não é a primeira vez que se enfrenta ao herói, já que anteriormente já o fez, mas com a diferença de que antes Bash-Barza sempre era o que lutava. De volta da lembrança, Alansil comenta que se não se afastar, terá de lutar contra ele. Dessa forma, ele o ataca, mas Dariel se defende usando sua aura e convertendo sua arma em um chicote para afastar sevilantes dele. Por conseguinte, Alansil pega um bastão e o lança em Dariel, por isso ele usa seu muro para se cobrir, mas ainda assim o bastão acaba lhe fazendo muito dano. Alansil lhe menciona que nunca pensou em conseguir alguém tão forte como ele, por isso lhe dá a oportunidade de se unir a ele para destruir completamente a raça dos demônios. No entanto, Dariel se nega, e Alansil ativa um grande ataque em forma de dragão e o lança diretamente, mas Dariel responde da mesma forma, o que causa uma grande explosão. Nisso, Lady se aproxima de Alansil e lhe pede para que se detenha. Mas como este parece estar controlado pela ignorância, ele se aproxima de Dariel e lhe pergunta por que ele cuida dos demônios. Dariel lhe responde que assim como ele também tem uma esposa e um filho e não quer os perder, já que se imagina a dor que isso lhe causaria, mas também explica que da mesma forma lhe doeria se perdesse Sevilantes. Ao ouvir isso, Alansil lhe pergunta por que ele quer tantos demônios, por isso ele confessa que eles o criaram desde pequeno. Por outra parte, Bash-Barza se reúne com o Senhor das Trevas, que nesta ocasião tem a forma de um dragão gigante, e lhe pede que despida seu filho, já que este leva escondido mais de um ano e deixou abandonado seu posto como general, deixando Doroi encarregada. Em resposta, ele lhe diz que tudo isso ele está fazendo por si mesmo, já que está irritado porque despediu Dariel, já que o prefere a ele antes que a seu verdadeiro filho. Nisso, Bash-Barza se lembra de como há uns anos um dos generais lhe disse que na floresta ele encontraria a arma para vencer o herói. Por isso este foi lá e se encontrou com um bebê, o qual resultou ser Dariel. Voltando da lembrança, Bash-Barza afirma que para ele seus dois filhos são iguais. Por conseguinte, o Senhor das Trevas lhe menciona que na aldeia Lux ele encontrará Dariel, mas que será difícil trazer de volta, já que ao que parece, ele já é um homem muito parecido com o herói anterior. Voltando à aldeia, Alansil se assombra do que Dariel acaba de dizer. Assim, ele explica que há 30 anos o general Barbaza o capturou e o entregou a Bash-Barza. Ao ouvir isso, Alansil se lembra que Barbaza foi o mesmo que matou sua esposa e levou seu filho, por isso se aproxima de Dariel e o abraça, dizendo que ele é seu filho, já que há 30 anos Barbaza fez tudo isso e, além disso, isso explicaria seu controle da aura, já que essas habilidades se herdam de pai para filho. Nisso, Alansil se vira e lança um ataque em direção à floresta, de onde aparece Bash-Barza, que se aproxima de Dariel e lhe menciona que cresceu muito. Por conseguinte, Alansil pega sua arma e se coloca na frente deste para lutar. No entanto, Dariel se coloca no meio dos dois e lhe pede que o deixe falar, já que agora está muito confuso ao saber que é seu filho. Bash-Barza então lhe diz que ao completar 5 anos e ver que ainda não controlava a magia, ele começou a pensar que talvez ele fosse um simples humano, mas ainda assim não podia o deixar sozinho. Por conseguinte, Dariel lhe dá as graças por sempre cuidar dele e por lhe ensinar tudo o que sabe até o momento. Ele, porém, o detém e lhe responde que tudo o que fez foi por ele, já que sempre quis ser a pessoa que ele admirasse. Dessa forma, Bash-Barza abraça Dariel e lhe deixa claro que ele sempre tem sido sua razão de viver. Ao ver isso, Alansil deixa cair sua arma e começa a culpar Bash-Barza por lhe tirar seu filho. Ele também menciona que não pode controlar sua ira, por isso ele lhe diz para lançar contra ele, já que ele carregará com a responsabilidade do que Barbaza fez. Ele também confessa a Dariel que chegou ali para o levar ao exército do Senhor das Trevas, mas que, vendo a situação, prefere que seja feliz com seu pai. Dito isso, Alansil pega sua arma e se prepara para atacar Bash-Barza, mas nesse exato momento, Malika aparece e lhes lança um balde de água e a ambos, que lutar por ódio é muito feio e que seu neto não deveria ver isso. Dessa forma, ela lhes apresenta Gran, que de imediato cativa os dois. Assim, Dariel se aproxima e menciona a Bash-Barza que, se o quer ver feliz, terá que se manter vivo. Ele também diz a Alansil que poderia passar tempo com seu neto, se assim o desejar. Depois disso, ambos deixam sua luta para trás e começam a brincar com Gran.
Por último, Dariel lhe dá as graças a Malika e lhe menciona que se sente feliz de estar casado com ela. Mais tarde, nos encontramos com Bash-Barza, que entra no castelo para celebrar seu posto como general, mas se dá conta de que o salão está completamente vazio. Além disso, um dos serviçais lhe explica que seu pai lhe advertiu ao Senhor das Trevas que o despida, já que por sua culpa o exército ficou totalmente sozinho, o que o incomoda. E ele se senta em uma das mesas e pede ao camareiro que lhe traga algo para beber. No entanto, este lhe diz que não o fará, já que sem Dariel tudo mudou muito, o que enfurece Bash-Barza, que cria um grande feitiço e explode todo o lugar, confirmando que se vingará de Dariel. Por outro lado, Bash-Barza e Alansil brincam um pouco com Gran, mas sem querer o fazem chorar, por isso Malika o pega para lhe trocar a fralda. E justamente nisso, Richter liga para Dariel para saber como ele está. Ele então lhe dá o telefone a Gran, que acusa Bash-Barza. Por isso, Richter o ameaça de o golpear. Dessa forma, Bash-Barza se apresenta a Richter e lhe deixa claro que o queimará vivo. Mais tarde, Dariel serve algo para beber a Guf e a seus dois pais, e estes começam a beber sem controle, assustando um pouco o Guf. Por conseguinte, terminam um pouco bêbados até que Alansil se levanta e lhe dá as graças a Bash-Barza por cuidar tão bem de seu filho, ao que este lhe dá a mão como se já fossem amigos, o que deixa Dariel muito contente. No final da celebração, Dariel ajuda Malika a recolher os pratos e tudo mais, e claramente isso é o que faria um muito bom esposo. Já na noite, Malika lhe cura novamente as feridas a Dariel enquanto Gran dorme e lhe menciona que ela terminará de limpar enquanto ele come a sobremesa que ela lhe preparou. Nisso, Sevilhantes aparece e lhe dá as graças por lhe salvar a vida. Ele então lhe pergunta como se sente, já que com certeza foi muito aterrorizante o que Alansil quis lhe fazer. Ela então lhe confessa que, tirando isso, se sente muito bem. Na manhã seguinte, ao estarem sentados na mesa, Lady pede a Alansil que a continue treinando. Por isso, Dariel lhe pergunta se ele ainda pensa em atacar os demônios. Alansil lhe responde que sim, já que o propósito do herói é derrotar o Senhor das Trevas. Por conseguinte, Alansil começa a explicar que todos os heróis que tentaram vencer o Senhor das Trevas, já que segundo a lenda é o ser mais sábio e o ser mais poderoso do planeta, e se acabarem com ele, poderão ter paz e obter toda a sua sabedoria. Além disso, Bash-Barza lhe conta que o Senhor das Trevas nunca sofreu mudanças e que parece ser muito imortal. Em resumidas contas, ele está dizendo que não podem o vencer. No entanto, Lady insiste em seguir lutando e assim conseguir suas próprias respostas. Nisso, Fitbitan chega a casa e informa a Dariel que a mina está sendo atacada por um monstro. Dariel então pede a Sevilhantes que os leve à mina usando sua magia de vento. Ela o faz e leva todos ao lugar, mas quando estão prestes a chegar, sentem um calor muito intenso, por isso decidem descer ao chão enquanto veem um monstro gigante queimar tudo ao seu passo. Depois disso, os trabalhadores informam a Dariel que os Kankers continuam na mina, por isso ele sai correndo para os resgatar enquanto Bash-Barza e Alansil decidem enfrentar o monstro. No entanto, enquanto Dariel corre para a ajuda dos Kankers, Alansil aparece e lhe diz que o ajudará. Por outro lado, Lady e os outros decidem atacar a salamandra gigante, mas ao tratarem de a golpear, seus esforços não servem para nada. Por isso, esta os ataca com muitíssimo fogo, mas Satomi usa seu escudo para proteger sua equipe, apesar de se queimar um pouco. Ao ver isso, Bash-Barza intervém e se coloca na frente da salamandra. Por outro lado, Dariel encontra os Kankers presos por ali, mas como a salamandra continua incomodando, ele se une a seu pai e a atacam, provocando que ela caia ao chão. Depois, o protagonista se põe na frente e lhe estende a mão enquanto esta lhe ruge com força. Então, ela decide ir embora. Por isso, Sevilhantes começa a celebrar, e Lady afirma que notou um pouco de ódio no monstro, ao que Dariel comenta que mais bem percebeu um pouco de nostalgia. Por último, Bash-Barza pede a Sevilhantes que o leve de volta à sua casa, já que não tem energia para voltar sozinho. Depois disso, Dariel e os outros resgatam os Kankers e se inteiram de que um trabalhador da mina continua preso ali, por isso decidem ir procurá-lo. Por outro lado, Bash-Barza visita seu filho e lhe pergunta se ele entrou no quarto dos segredos. Sevilhantes pergunta que quarto é esse, ao que Bash-Barza explica que esse quarto se encontra no castelo do Senhor das Trevas, onde se guardam os malefícios mais incríveis de seus ancestrais e do mundo, os quais são mais poderosos que os feitiços normais.
Por conseguinte, Bash-Barz afirma que o da salamandra foi culpa sua, por isso começa a repreendê-lo e a lhe dizer que pare de desperdiçar sua magia nisso, já que ao controlar esse monstro perderá seu poder e até pode perder sua vida, e claramente isso é o que Bash-Barz não busca. Além disso, ele ataca Bash-Barz, mas este o detém e invoca a salamandra, mencionando que derrotará a heroína e a ele ao mesmo tempo. Enquanto isso, Dariel, junto a 2 Kankers, se mete na mina em busca do trabalhador. Nisso, uma criatura gigante aparece e lhes menciona que andam procurando por Dariel. O protagonista finge que não sabe de nada e tenta ir, mas a criatura lhe fecha a saída, por isso ele confessa que é Dariel. A criatura lhe informa que por culpa dele, a salamandra o traiu, já que está sendo controlada por um feiticeiro bastante poderoso. Ela também lhe pede que lhe mostre sua arma de mitrilo. Ao fazê-lo, esta enche de mais poder e a entrega a Dariel. Por último, ela se apresenta como Gigantomacia, a besta mágica terrestre, e lhe comenta que dentro de pouco tempo Lux será um campo de batalha. Depois, ela desaparece e então eles conseguem o trabalhador perdido. Nisso, Bash-Barz liga para Dariel e o informa que a salamandra está sendo controlada por Bash-Barz, que tem como objetivo destruir todo o mundo, e vemos este, que se dirige a Lux decidido a destruir tudo que Dariel ama. Por conseguinte, Dariel se reúne com sua equipe e pede a Guf que proteja as pessoas enquanto ele e os demais enfrentam Bash-Barz. Depois, Malika lhe entrega um anel a Dariel e lhe diz que o esperará na casa. Dito isso, Dariel e os demais esperam por Bash-Barz nos arredores da aldeia. Ao chegar, este cria uma grande esfera de fogo e a coloca no céu para iluminar um pouco, e depois vê o anel de Dariel e começa a o felicitar por estar casado. Ele também lhe conta que quando era pequeno caía muitas vezes, mas todas as pessoas corriam para o curar, mas quando caiu já grande, já ninguém o fazia, por isso ele aprendeu que quando um é adulto, as quedas doem mais. Além disso, ele lhe diz que primeiro matará sua esposa e depois destruirá toda a aldeia, o que enfurece muito a Dariel, que saca sua arma e segura a salamandra. Nisso, Sevilantes também ajuda e provoca que esta caia ao chão. Depois disso, Dariel ataca Bash-Barz e lhes diz aos demais que se encarreguem do monstro. Por conseguinte, este lhe explica que seu sonho é acabar com a guerra entre humanos e demônios e que por isso destruirá os heróis primeiro para depois conquistar a humanidade e superar seu pai. No entanto, Dariel lhe responde que fará de tudo para o deter e que ele não sairá com a sua. Dessa forma, ambos se põem a lutar e Bash-Barz demonstra ter muito mais poder que Dariel, o jogando ao chão umas quantas vezes. Ele lhe conta que suas novas técnicas as descobriu no Quarto dos Segredos e que também passou um ano de viagem onde conseguiu controlar a salamandra. Ao ouvir isso, Dariel afirmava que ele sempre foi muito inteligente, mas que nunca prestou atenção ao que o rodeava. Dito isso, ele lhe lança o último ataque, mas Dariel responde com sua aura e consegue lhe fazer muitíssimo dano. O que enfurece Bash-Barz, que se transforma em um demônio com cauda e menciona que esse ataque era para os heróis, mas que agora o usará contra ele. Enquanto isso, Satomi prende a salamandra enquanto Gotita ataca usando suas flechas. Além disso, Alancil se junta com Bash-Barz e se lança contra a salamandra, mostrando seus melhores ataques. Por outro lado, Bash-Barz ataca Dariel e o golpeia com sua cauda, por isso este trata de se cobrir de seus ataques. No entanto, este prepara um grande feitiço para dar fim a Dariel, por isso ele concentra sua aura e cria uma grande espada. Enquanto isso, a salamandra cai vencida. Por isso os demais ficam olhando o que Dariel está fazendo, impressionando a todos que o estão vendo. Voltando com Bash-Barz, Dariel usa seu ataque contra ele, ocasionando uma grande explosão. No entanto, ele se transforma em uma besta de 4 patas e segura o pescoço de Dariel, conseguindo golpear contra o chão até que este lhe coloca sua espada no meio e entra nas lembranças de Bash-Barz. Ao fazê-lo, se dá conta de que ele costumava estar junto a seu pai quando era um menino e que sonhava em se converter em um general como ele. Até que um dia, ao esperar por 10 anos, ele se encontrou com que seu pai trouxe para casa o protagonista. E além disso, nesse dia ele disse que a partir desse momento seria seu irmão, o que entristeceu muito a Bash-Barz, que se deu conta de que todo esse tempo o protagonista esteve ao lado de seu pai enquanto ele o esperava. Por conseguinte, ele se propôs a entrar no exército, mas sua mãe o obrigou a estudar na academia de magia, por isso se passava estudando para ser o melhor e fazer cumprir seu sonho.
No entanto, ao terminar a academia, seu pai também não o deixou ir, e quando por fim pôde o fazer, o protagonista voltou a aparecer, já que para seu pai, ele era sua sorte. Ao ver tudo isso, Dariel tenta o ajudar, mas Basbarsa lhe menciona que ele não é ninguém para entender seus sentimentos. No entanto, Dariel se dá conta de que toda a sua vida ele se sentiu sozinho, por isso lhe mostra seus sentimentos, usando novamente sua espada, e lhe menciona que Basbarsa também o quer a ele. Ele também lhe mostra que quando o conheceu, se sentiu muito feliz ao ter uma família, e que apesar de não saber magia, tratou sempre de sorrir, já que havia encontrado um lugar que o faria se sentir muito alegre. Ao ver isso, Basbarsa começa a deixar sua forma de besta e trata de segurar a mão de Dariel, mas quando está perto, a salamandra começa a absorver seu poder e começa a se mover de novo. Por isso, Basbarsa se acelera e ativa um feitiço de corporação, o qual une a besta para poder a controlar. No entanto, Basbarsa comenta que esse feitiço acabará com sua vida, porém ele está controlando a besta e a leva longe da aldeia para morrer com ela. Mas Basbarsa o detém e Dariel usa sua aura para o devolver à normalidade. Dessa forma, Basbarsa abraça seu filho, que volta a ser normal. Depois disso, todos voltam à aldeia, onde Malika sai para receber Dariel, que trata de esquivar seu abraço, mas decide ficar quieto, ao que esta, surpreendentemente, não lhe fez nenhum dano e coloca seus seios em sua cara, e claramente, este é um final muito feliz. No dia seguinte, Basbarsa visita o Senhor das Trevas e lhe menciona que está pronto para receber seu castigo, ao que este lhe mostra e o põe para escolher entre ele ou começar de novo como um simples soldado, ao que este lhe responde que merece o inferno, já que o que fez não tem perdão. No entanto, o Senhor das Trevas o perdoa e o desterra do exército, do mesmo modo que o fez com Dariel. Dessa forma, ele sai do castelo e se vai junto com seu pai para a aldeia de Dariel. Ao chegar, Dariel o recebe e lhe dá de comer. Nisso, Lady culpava Basbarsa por ocasionar danos na mina, ao que este se levanta e lhe pede desculpas junto com seu pai, e depois, Gran se acorda e o abraça. Por isso, Dariel lhe diz que esse é seu irmão. Dessa forma, Gran fala pela primeira vez e repete seu nome, o que deixa muito surpreendido a Basbarsa, que se lembra da primeira vez que viu Dariel. Ao ver isso, Dariel lhe apresenta também a Gotita, e lhe pede a este que lhe faça uma pintura como família para recordar essa data em especial com todos. Depois disso, Dariel se põe a fazer suas tarefas de prefeito enquanto Basbarsa observa, e depois da celebração decide ir embora e lhe conta a Dariel que primeiro pensa em pedir perdão aos que lhe fez muito dano e depois viajar por todo o mundo para ver as coisas ao igual que ele. Dito isso, Malika lhe entrega uma grande quantidade de comida, a qual este pega e começa sua viagem. E assim termina o anime. E se chegaste até esta parte do vídeo, comenta a palavra secreta que será salamandra, já que assim eu te darei coração, já que és das poucas pessoas que chega até esta parte do vídeo. E também não te esqueças de deixar teu like, romper o botão de te inscrever e ativar a sininho que é super importante. E sem mais que lhes dizer, Rebobina se despede.